Oi, pessoal. Eu sou a Bárbara, ortodontista, e esse aqui é o podcast Por Trás de um Sorriso. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que nunca sai de moda, sempre é muito atual, o nosso tempo. Talvez, junto com a saúde, o nosso tempo seja realmente o nosso bem mais precioso. E por quê? Porque ele passa, independente do que a gente faça. E principalmente porque o nosso tempo aqui nessa terra é contado, né? Então, hoje a gente está aqui com a Érica, que é fisioterapeuta da saúde da mulher, doula, educadora perinatal, ou seja, lida com mulheres, com gravidez, com neném, ou seja, está muito por dentro da necessidade de gerenciamento do tempo, não é, Érica? Exatamente, Bárbara. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo. Ai, obrigada eu, sempre um prazer imenso estar aqui com você, viu? Então, hoje a gente vai bater um papo, né, sobre isso, sobre o gerenciamento do nosso tempo. Sim. Eu queria começar pensando assim, vamos imaginar o homem mais rico do mundo. Imaginemos. Então, eu li em algum lugar aí que tem um tal de Elon Musk, que se não é o mais rico, tá entre os mais ricos do mundo. Vamos imaginar que esse cara tivesse aí uma doença terminal. Pensa quanto dinheiro ele não daria, não pagaria, não doaria para ter mais um aninho só de vida. Só um ano. Pensa. Bom, se a gente pensar que tem uns carros da Tesla, né, que é uma das empresas dele, que custam mais de R$1 milhão aqui no Brasil, eu acho que seria muito dinheiro. Mas não adianta, né, amiga? Não adianta. Não porque adianta. nem todo o dinheiro do mundo consegue comprar nem mais um diazinho de vida. Não. E sabe o que é engraçado? A gente tem a mania de dar o nosso tempo. Nem vender a gente não vende. A gente dá o nosso tempo para pensamentos e sentimentos que, assim, que não nos levam a nada, para pessoas que não nos valorizam. A gente, às vezes, é isso mesmo, né? A gente acaba gastando o nosso tempo com o que não vai levar a nada, ou com coisas ou pessoas que aí a gente está, entre aspas, ali, perdendo o nosso tempo. Exatamente. Isso é uma coisa que tem me levado a refletir muito, sabe, no dia de hoje. A optimização do tempo, né? Tem uma música muito bonitinha da Ana Vitória, eu acho que elas cantam até com um outro rapaz, eu não sei o nome. Mas ela fala sobre querer partilhar a vida boa com você. Você sabe qual é? Ai, eu adoro essa música. Pois é. Não, aí tem um outro pedaço dela, né? Eu só tenho 80 anos pela frente. Essa é a frase que me impactou nessa música. Eu só tenho 80 anos. Por favor, me dá a chance de viver isso com você, né? E eu acho que a gente tem muito essa tendência, quando eu falo a gente, o ser humano de maneira geral. Sim. A não valorizar o tempo, principalmente com a outra pessoa, né? A gente acaba, assim, só dando valor mesmo quando os nossos pais não estão mais aqui, quando os nossos filhos já cresceram, não é verdade? Aí dá aquela nostalgia. Ou os nossos amigos que tiveram ali por tanto tempo já não estão mais, já estão longe, já mudaram. Longe, ou nem estão mais aqui conosco. Exatamente. É sobre isso mesmo, amiga. Então, isso realmente tem, assim, me feito refletir demais, sabe? Sobre essa questão de a gente precisa pensar numa maneira de aproveitar melhor esse tempo, uma vez que ele é finito. É finito. Tô me lembrando aqui, porque eu não sou de Belo Horizonte, né? Igual você sabe. Eu sou do interior, sou do Vale do Aço. Beijo, minha cidade. E aí, então, assim, a minha família é muito lá, praticamente eu sozinha aqui, né? Eu falo, tenho vocês, minhas amigas lindas. Mas vai ter um aniversário de uma prima, da minha irmã, ou de sobrinhos, da minha mãe. E às vezes a gente tá com o cenário, eu tô com a minha vida aqui, o corre-corre, né? E a minha estrada que eu pego, né? Vocês sabem, a 381 é uma estrada super ruim, perigosa e tudo mais. Mas eu falo, a gente tem que diminuir também
os espaços, o tempo geográfico, né? Esse espaço geográfico. Então, não perder esse tempo mesmo. É pouco tempo, vou ficar na estrada? Vou demorar às vezes para chegar? Vou, mas eu vou estar ali naquele momento e curtir com qualidade de tempo, que é muito importante. Exato. Esse momento. Sim. Então, eu acho que está faltando um pouco isso. Exatamente. Eu acho tão interessante porque, assim, no dia de hoje, essa questão do tempo é um paradoxo muito estranho. Porque, pensa só, a gente tem aí uma altíssima tecnologia que veio, né, para mudar as coisas e fazer com que tudo praticamente fique mais rápido e mais prático, certo? Então, era de se esperar que todo mundo tivesse mais tempo livre. Sobrar um tempo, né? Claro, né? Uma vida mais tranquila, menos corrida. E seria o óbvio, né? não é verdade? Sim, ninguém vai mais ao banco porque o banco tá no celular. Exato. Ninguém vai mais sair para comprar almoço porque pede um iFood. Fazer compras, você faz a listinha. Exatamente. E a sua compra tem um chega. robozinho que limpa a casa, uma panela automática de arroz, uma panela automática que faz a sopa. Sim. Ou seja, era de se esperar que a gente tivesse muito mais tempo livre, não é verdade? É verdade. E não é o que a gente vê de forma alguma. Não é o que vimos. Eu sinceramente, às vezes eu paro e sinto como se tivesse, assim, um buraco negro que mudou a contagem do tempo. Pra mim, às vezes, o dia não tem mais 24 horas. Não, pra mim também. Quando eu vejo, o dia literalmente passou, a semana acabou, o mês virou. Pra mim, o Natal sempre tá chegando. Sempre. O Natal tá chegando. O Natal sempre está chegando. Então, assim, e isso é um paradoxo absurdo, porque se a gente tem tanta tecnologia hoje para nos ajudar e que faz as coisas ficarem tão mais rápidas, no consultório eu vejo, por exemplo, a radiografia, né, a documentação ortodôntica que a gente pede. Radiografias, fotografias também evoluíram muito, eram analógicas, agora são digitais. Então, antigamente a gente pedia e demorava 2, 3, 4 semanas para chegar, né, para ficarem prontas. Hoje não. A mãe leva o menino, ela já sai do centro de radiologia com a documentação no e-mail dela. Sim. E aí acontece um outro fenômeno interessante, porque aí ela já liga dali mesmo para a secretária. Shirley, eu já estou com a documentação do fulaninho. A doutora Bárbara já avaliou? Não, a doutora Bárbara não avaliou. Como é que a doutora Bárbara vai saber a hora que você vai fazer a documentação e ela está atendendo os outros pacientes dela que estão marcados hoje, né? Então, isso também é um fenômeno que me assusta muito, porque essa rapidez nas respostas e nos processos fazem com que as pessoas também, que o ser humano tende a achar que ele é sempre o centro do universo, queiram tudo para ontem. Né? Então, ao invés da gente ficar mais calmo, com a vida mais tranquila, a gente tem ficado mais acelerado. Mais acelerado. Você também sente isso no seu consultório? Eu sinto. O que eu sinto lá no consultório é o seguinte. É um pouquinho diferente, mas que também leva ao mesmo caminho, né? A mulher consulta e aí eu preciso que ela volte na próxima semana. E aí ela fala, não posso. Aí então, tá bom, na segunda-feira não dá? Então, bora voltar na quinta-feira. Na quinta-feira o meu filho tem isso, ou eu tenho tal compromisso. Então, tem essa falta de tempo dos pacientes e aí a gente tem que ficar ali, né? Rebolando, Érica, mexendo a pelve. Érica, mas eu sinto isso demais. Os pacientes, e vou te falar uma coisa, principalmente as crianças. Eles não têm tempo Não tem tempo. Nada. Não tem tempo, exatamente. O que eu escuto lá é assim, não, olha só, doutora Bárbara, meu filho, ele pode vir nas segundas-feiras de 3h55 até 4h10. Esse é o único horário livre que ele tem. Mas você sabe que, pegando um gancho nisso aí, eu tô linkando lá em casa. Porque a gente fala disso dos outros, Sim. Mas dentro da casa da gente também acontece isso. Demais. Né? Então, assim, os horários da Paulinha. Aí vamos marcar, ela tá precisando de uma fisioterapia específica. Aí tem que ver a hora. Aí terapia, não pode porque tem terapia, porque tem isso, porque tem aquilo. 2, 3 vezes na semana, fica até mais tarde no colégio, né? Então, assim, não tem tempo. Exato. Não tem tempo. Isso é uma coisa muito estranha, porque eu sempre fico me perguntando, gente,
aonde é que está essa tecnologia nos ajudando? Mas não, a gente está ficando mais acelerado. E eu não sei se você sente, mas eu me sinto cansada. Demais. Isso cansa. Exatamente. Agora, é interessante que eu também, assim, se a gente parar para pensar, a gente consegue ver na sociedade alguma movimentação no sentido de valorizar o tempo. Por exemplo, eu vejo as pessoas tentando hoje morar mais perto do trabalho para se deslocar menos, sim, não é verdade? Sim, isso também aconteceu lá em casa. Quando é possível fazer determinadas aulas, por exemplo, as meninas estão fazendo aula de inglês remoto agora, mesmo depois da pandemia. Mesmo quando depois voltou, da pandemia. Exatamente. Então, assim, eu vejo as pessoas se mobilizando quando dá para fazer um trabalho ou um estudo à distância. Dá. Procurando serviços mesmo, né? Hoje a gente procura um serviço que você não tem que ir lá para resolver alguma coisa e depois voltar para buscar. Né? Não que precisa. Você possa entrar no Instagram, que você possa entrar no WhatsApp. Com a pandemia, por exemplo, né? Antes essa assistência ao parto, né? Se dava de algumas formas. Dentre elas, tem as aulas de educação perinatal. Que aí tinha alguns encontros nos domicílios, né? Nas casas das mulheres e tudo mais. Com a pandemia, veio o formato da aula online. Cara, que deu super certo. Não mudo nunca mais isso. Tá vendo? Exatamente. Então eu percebo, até o próprio podcast, né? Se a gente pensar, até o é uma forma de você otimizar o tempo, porque você vai estar ali consumindo informação, entretenimento, ao mesmo tempo que você pode estar fazendo outras tarefas que você não pode abrir mão delas, né? Dirigir, cozinhar, enfim, fazer o que você tem que fazer. Então, assim, eu vejo esse movimento, assim, também na sociedade, né? E aí, puxando aqui pro meu lado, assim, né, pra minha área de atuação, eu acho que os alinhadores, eles vieram muito com essa vibe, sabe? Nossa, total. E eu falo isso enquanto paciente, né? Porque eu sinto que... vou deixar você terminar de falar o seu raciocínio, que você ia comentar, mas eu sinto muito isso. Eu sinto que a gente, com o Invisalign, a gente vai... menos vezes ao consultório. Sim. Ou isso acontece, essa percepção é minha? Não, essa percepção é uma percepção real sua mesmo. Porque, assim, originalmente ou tradicionalmente, paciente vai ao ortodontista, ao consultório do ortodontista, mensalmente. Todo mês o paciente vai lá para poder apertar o aparelho fixo, certo? Isso, certo. Nossa, agora que eu falei isso, me veio uma história aqui na cabeça, minha. Ai, Jesus. Senta que lá vem história, conta. Quando eu botei aparelho fixo a primeira vez, eu tinha entre 13 e 14 anos. E aí eu morava no Rio, em Botafogo. Eu não sei o que foi que deu na cabeça do meu pai. Uma ideia de jirico, ideia de jirico de velho, né? Mas enfim, uma ideia de jirico, de me colocar, arrumar um ortodontista em Cabo Frio pra eu colocar aparelho. Em Cabo Frio? Não, a pessoa morava no Rio, não é possível que não tinha, no Rio de Janeiro. Em Cabo Frio? Em Cabo Frio, te juro por Deus. O que acontecia? Saía a Bárbara. Eu acho que ele queria que você fosse passear em Cabo Frio, gente, todos curtir uma os praia, não, Cabo escuta Frio. só o quanto que eu curtia. Saía a Bárbara todos os meses, uma vez por mês. Saía às 8 horas da manhã. Tinha que passar no escritório do meu pai, pegar o dinheiro, porque eu não tinha conta, tinha que pegar o dinheiro para ir para a rodoviária do Rio de Janeiro. Esperar ela sair quantas horas até o ônibus que saía para Cabo Frio. Ia de ônibus para Cabo Frio, chegava lá, ia para o consultório, esperava horas, porque o dentista super atrasava. Voltava para a rodoviária de Cabo Frio, esperava mais umas 2 horas o horário do ônibus para o Rio de Janeiro e voltava para casa. Ou seja, eu gastava de 8 às 8 para ficar 10 minutos ou 15 minutos no consultório, sentada no consultório do ortodontista. Não, tudo bem que isso aí é um fato isolado, você lá no Rio e tal, e ir para Cabo Frio. Sim. Tá, esse tempo aí. Mas mesmo se você não tivesse esse deslocamento para Cabo Frio, ainda assim seria exatamente, claro. Porque o que acontece? De qualquer maneira, o paciente, ele
tinha que ir tradicionalmente uma vez por mês. Seja onde for, ele precisava estar uma vez por mês no consultório. E se não fossem de 8 às 8, como era o meu caso bizarro, mas era um deslocamento que você tinha ali numa cidade grande. Você gasta pelo menos umas 2 horas para poder ir e voltar de algum lugar. No mínimo. Não é verdade? No mínimo, né? Então, assim, é claro que no passado essa história seria muito bizarra, né? Das minhas 12 horas e tal. Mas você sabe que interessante que hoje, até que tratar em outra cidade já não é tão estranho assim, né? Eu tenho muitos pacientes de outras cidades. Mas justamente por esse fato de você precisar da pouca presença do paciente no consultório. De uma menor frequência, né? Hoje eu acho que eu tenho entre uns 10 e 12 pacientes fora do Brasil. Então, eu tenho pacientes na França, Inglaterra, Estados Unidos. E é perfeitamente possível fazer isso com muito bons resultados, né? É claro que quando você faz isso, você tem que ter um paciente muito cooperador. Não pode ser o caso muito complexo, que você tenha que ter muitas mecânicas auxiliares. Mas funciona muito bem. A gente faz um acompanhamento virtual, através de aplicativos, de fotos. Faz um controle, né, bem próximo do paciente de maneira virtual. E as coisas vêm se desenrolando muito bem. Sim. Isso parece uma bobagem, mas não é. Porque se você pensar, os pacientes daqui, eles vêm, que estão aqui, que podem ir ao consultório normalmente, eles vão num intervalo de 90 dias praticamente. Já esses pacientes de fora, de outra cidade ou de outros países, a consulta é anual, presencial, né? Você precisa da primeira, não é isso? Exato. Para fazer o scanner. Exatamente, para fazer o diagnóstico. Exatamente. E aí? Aí depois eu preciso de uma segunda para eu instalar o aparelho, colar os atétimas, as coisas que forem necessárias. E depois a gente consegue monitorar esse paciente mesmo à distância. Então, assim, é uma economia para eles, para os pacientes, e é uma economia para o dentista, para o ortodontista também. Claro, né? Eu consigo ver muito mais pacientes se eu não tiver que ver aquele mesmo paciente todos os meses. Então, a gente optimiza muito tempo. Isso é fantástico. Uma outra questão relacionada com o tempo também é a duração do tratamento em si. Né? Porque isso que a gente comentou tem muito a ver com o nosso tempo, pensando na nossa reflexão de optimizar o tempo, mas não com a duração do tratamento. Não com a duração. Mas você sabe que, sim, tem uma influência grande quando a gente compara os dois tipos de aparelho, né? Aparelhos fixos e alinhadores, na duração do tratamento também. E isso, claro, que tem uma importância hoje grande para os pacientes, né? Muito. Isso é muito importante. Sim. Bom, quando a gente compara esses dois aparelhos, eu até fiz alguns meses atrás uma sequência no Instagram fazendo essa comparação, porque sempre todo mundo fica muito interessado. Opa, dura menos tempo? Os pacientes já se animam, né? Primeiro que as pessoas querem os resultados o mais rápido possível e depois porque sim, querem resolver tem logo imediatismo aquilo. Nisso aí, claro. Eu falo de carteirinha. Mas é claro que também a questão de preciso resolver as coisas o mais rápido possível para não irem se somando, né? E aí, assim, a gente tem sim algumas explicações que fazem os alinhadores serem mais rápidos em termos gerais. É claro que isso não acontece em todos os casos, né? A gente está falando de biologia, então cada caso é um caso. Mas de maneira geral, sim. Sim, né? Mas e por quê? Bom, a primeira coisa é a necessidade a existência do planejamento digital. Porque para você fazer um alinhador, necessariamente você tem que fazer um planejamento digital. E quando você para, antes mesmo de começar o tratamento, para planejar no computador, você tem acesso a muitas informações precisas que antes você não tinha. Isso é fantástico. Se você não fizer o planejamento digital, era, claro, na base da sua experiência. Mas você já imaginou que o software, ele consegue me dar... eu tenho tantos milímetros desse dente para esse. Você vai ter que andar tantos milímetros para fora e tantos milímetros para frente. Eu fiquei maravilhada quando eu vi isso. Eu também. Eu sou muito suspeita. Eu fiquei assim...
Isso é a minha boca? Isso são os meus dentes? É verdade. Quando eu comprei meu primeiro scanner, que eu vi aquela movimentação, eu falei, pronto, é isso, eu me encontrei mesmo. Mas então, assim, o planejamento digital, ele faz com que fique mais preciso depois, né? Você tem vários recursos para você conseguir saber exatamente o que você tem que fazer. E, repito, nada exato, porque a gente está lidando com biologia. Mas você se aproxima muito do que você precisa fazer e isso economiza muito tempo. Uma segunda coisa, você chegou a usar aparelho fixo, não? Quando você era mais nova? Não, eu não cheguei a usar eu usei aparelho. 2 vezes, né, amiga? Nova e velha, e assim, adulta. Mas, enfim, quem usou sabe, aquelas pecinhas quebram. Então, assim, tem pacientes que quebram muito, que é uma coisa desesperadora. Tem pacientes que são ótimos, que quebram pouquíssimo. Porque não fica só na manutenção que tem... Quebra. Então, assim, quando você quebra aquela pecinha, todo o sistema que o ortodontista tinha montado, é um sistema biomecânico geralmente complexo, ele se quebra, ele para. Então, tudo aquilo que estava feito, isso vai acontecer, depois isso vai acontecer, parou ali na hora que quebrou aquela pecinha. Ou pior, vai acontecer uma outra coisa que não estava prevista, no sentido contrário do que a gente gostaria. Sim. Então, a gente tem um atraso, realmente, no tratamento com aparelho fixo por conta dessa frequência de quebras de pecinha. E um último ponto que eu acho que, assim, que vale a pena a gente falar sobre economia de tempo com alinhadores é que a própria concepção, né? São coisas diferentes. Imagina, uma pecinha de aparelho, ela cola aqui num pedacinho só do seu dente. E aí ela tem um controle por um fio que tá ali dentro. O alinhador, ele abraça o dente como um todo. O plástico, ele abraça o dente inteiro. Sim. Não é verdade? Inteiro. Então, o fato de abraçar o dente inteiro traz alguns recursos mecânicos que facilitam alguns tipos de movimento. Sim. Se eu tenho esses movimentos nesse meu tratamento, é claro que esse meu tratamento vai ser muito facilitado e muito acelerado, né? Então, por exemplo, mordida aberta, quando a gente não toca o dente da frente. Aí o que eu tenho que fazer para corrigir isso? Eu tenho que empurrar os dentes lá de trás, para cima e o de baixo para baixo. Imagina se eu tenho 2 plásticos aqui me interpondo o dia inteiro, eu mordendo, fica facilitado eu fazer esse movimento, né? Então, nos casos que eu tenho que fazer essa correção, por exemplo, os alinhadores são muito mais rápidos. Ou seja, é uma biomecânica minuciosa. Sim, é uma biomecânica minuciosa para determinados movimentos. Se eu estou lidando com esses movimentos, eu realmente vou acelerar o meu tratamento. É isso que acontece. Então, de fato, a gente vê na boa parte dos casos tratamentos mais rápidos com alinhadores quando comparados com aparelhos essa é a fixos. explicação. Sim. Sensacional. Maravilha. A gente fala demais, né? Vamos tomar uma aguinha. Bom, eu acho que assim, dentro de tudo isso que a gente conversou sobre tempo, né? E, claro, inserindo os nossos vieses aí profissionais, né? As coisas que estão dentro da nossa realidade profissional. Mas eu acho que o importante é a gente pensar que isso essa questão de optimizar o tempo é um trabalho diário, assim, nosso, né? Tem que ser um trabalho diário, porque senão, igual você falou, eu tenho uma festa da minha mãe. Não, mas eu tô tão ocupada que não vou vai ser tão difícil. Não vai rolar pegar essa estrada, chegar lá, ficar pouco tempo para poder voltar e pegar essa estrada. Não, vou ficar aqui mesmo. Exatamente. Não. Sabe o que isso me lembra? Caloria. Falando no assunto que a gente gosta, Deus. Caloria. Porque, assim, caloria é o seguinte, tem coisa que é muito calórica, mas que vale a pena. Vale a pena você gastar suas fichas de caloria com aquilo, porque é tão gostoso, te dá tanto prazer, é uma coisa tão boa. Eu sou a favor sempre de acionar a ocitocina, né? Então... Então, assim, tem coisas que vale a pena você gastar sua cota de calorias com aquilo ali. Agora, tem outras coisas que não, que é um negócio mais ou menos. Você vai comer só porque tá ali. Pra que você vai gastar sua cota de caloria com aquela coisa que realmente não vai, sabe, te deixar entusiasmada, esfuziante, não é? Então, assim... Tem horas que eu começo a me questionar assim, nossa, sério, eu vou ficar triste mesmo com o comentário daquela pessoa a meu respeito? Essa pessoa merece que eu gaste o meu tempo ficando chateada e triste por causa disso? Ou
Não, eu vou ver mesmo essa novela, Não que é uma novela... Vou perder meu tempo com isso aqui, olha. Isso, exatamente, né? Vou ficar na estrada, mas eu vou ver minha mãe. Mas eu vou ver minha mãe. Não interessa se eu vou ficar menos que um dia. Exatamente, né? Vou ficar muito tempo na estrada, mas não importa. Não importa. O retorno é muito profundo. Eu vou viver aquele momento, né? Exatamente. Então, é assim, isso em tudo, né? Assim, eu vou ver centenas de capítulos dessa novela, que é uma novela que me deixa pra baixo. Não tô falando mal da novela, que eu adoro novela. Sim. Mas essa novela me deixa, nossa, eu adoro, eu fico empolgada. Essa não, essa aqui me deixa deprimida, é um assunto pesado, que eu não preciso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente parar para escolher aonde que a gente vai gastar nossas fichas de caloria e nossas fichas de tempo. E né? não queimar cartucho à toa. Exato. Porque tem coisa que não tem jeito também, né? Assim, eu detesto acordar cedo, mas eu tenho que acordar cedo todos os dias para ir trabalhar. Érica, eu só tenho X horário. Aquela coisa, né? Eu só tenho esse horário. Tá bom. Tá bom, vamos lá, exatamente. Tá, então a gente vai, arruma forças, levanta, acorda às 5h30 para sair às 6 horas. E ainda assim a gente tem uma escolha, não é verdade? Porque você tem a escolha de fazer aquilo de coração, ou seja, da melhor maneira que você puder, para que seja positivo para você e para as pessoas que estão em volta de você, ou não. Ou fazer aquilo que você tem que fazer, que você é obrigada a fazer de maneira ruim, de maneira negativa, pesada. Então, ainda assim, a gente tem escolha. É isso que eu ia falar. São escolhas. São escolhas, são caminhos. Eu quero ir por aqui emburrada, chateada, de bico, arrastando uma corrente. Exatamente. Ou eu vou aqui, satisfeita, querendo doar realmente o meu tempo para você, para aquela pessoa, para aquele momento, para aquela dificuldade, para aquela história de vida. É isso, é sobre isso. É sobre isso, exatamente. Né? Sobre isso. Acabou aqui. Aí a conclusão. Pode ir. Então, gente, o papo por trás de um sorriso, ele termina por aqui. Mas tenho certeza que esse é o primeiro de vários. E eu sempre lembro, falando em sorriso, né? Pegando aqui a profissão da minha maravilhosa amiga ortodontista, eu sempre lembro de uma frase de Paulo Gustavo, né? Que ele falava assim, que rir é um ato de resistência. E é isso mesmo. Rir é o melhor remédio, né? E rir é um remédio natural. E isso contagia qualquer pessoa. Um sorriso, né? Você abre um sorriso, às vezes a pessoa nem tá tão legal assim, mas você contagia essa pessoa. Né? Então, assim, mas também rir de tudo é desespero, como diria Frejá, né? Mas brincadeiras à parte, é isso. Eu gostaria de agradecer muito por você levar o seu sorriso e tratar os nossos sorrisos, viu? Porque você não está tratando só um dente tortinho, né? Você alinhando todos os dentes, você não está fazendo só isso. Você faz muito mais do que isso, porque você trata a alma da gente. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada por ter estado aqui comigo mais uma vez. Vamos nos ver mais vezes, né? Sempre eu me sinto muito confortável, muito acolhida, muito abraçada quando você está aqui. E espero que você esteja aqui com muita frequência, né? Ainda quero conversar sobre... Fiquei sabendo aí que tem umas relações entre a musculatura da face, da boca, com a pelve. Sim, então ainda temos aí toda uma conexão dessa essa conexão que você está falando, né? Muito resumidamente, da garganta com o assoalho pélvico, com o canal vaginal. Isso se dá por um fenômeno chamado fáscia muscular. Então temos que conversar sobre isso. E é isso, pessoal. Eu espero que toda essa nossa reflexão, esse nosso bate-papo de hoje tenha tocado vocês de alguma maneira, né? É difícil mesmo a gente parar para escolher, né? Aonde nós vamos apostar nossas fichas de caloria
e de tempo, mas eu espero que de alguma maneira, né, eu e a Érica tenhamos conseguido tocar vocês e que isso possa ser uma reflexão mesmo daqui para frente. A gente se vê em breve com muitos mais outros assuntos aí que podem haver por trás de um sorriso. Um brinde por trás de um sorriso! Muito bem.